que dela fizermos, que não seja boa ou má. É sempre injusto salientar o lado mau das práticas espíritas, sem assinalar os benefícios que delas resultam e que sobrepujam consideravelmente os abusos e as decepções. Nenhum progresso, nenhuma descoberta se efetua sem perigos. Se ninguém tivesse, desde a origem dos tempos, ousado aventurar-se no oceano, porque a navegação é arriscada, que teria daí resultado? A humanidade, fragmentada em diversas famílias, permaneceria insulada nos continentes e teria perdido todo o proveito que aufere das viagens e permutas. O mundo invisível é também um vasto e profundo oceano semeado de escolhos, mas repleto de vida e de riqueza. Por trás da cortina do além-túmulo se agitam multidões inúmeras que temos interesse em conhecer, porque são depositárias do segredo de nosso próprio futuro. Daí a necessidade de estudar, de explorar esse mundo invisível e ponderar-lhe as forças, os inexauríveis recursos que contém, recursos ao pé dos quais os da terra parecerão um dia bem restritos. Quando mesmo, ao demais, nos desinteressemos do mundo invisível, nem por isso ele se desinteressaria de nós. Sua ação sobre a humanidade é constante. Estamos submetidos às suas influências e sugestões. Querer ignorá-lo é conservar-se inerme diante desse mundo, ao passo que por um estudo metódico aprendemos a atrair as forças benfazejas, os socorros, as boas influências que ele encerra, aprendemos a repelir as más influências, a reagir contra elas pela vontade e pela prece. Tudo depende do modo de emprego e da direção dada às nossas forças mentais. E quantos males há, cuja origem nos escapa, porque queremos ignorar essas coisas, males que poderiam ser evitados por um estudo aprofundado e consciencioso do mundo invisível. Em sua maior parte, os neuróticos e os alucinados, tratados sem êxito pela medicina oficial, não são mais que obsessos, passíveis de ser curados pelas práticas espíritas e magnéticas. Deus colocou o homem no centro de um oceano de vida, de um reservatório inesgotável de forças e potência. E deu-lhe a inteligência, a razão, a consciência, para aprender a conhecer essas forças, a assenhorear-se delas e as utilizar. Por esse exercício constante é que a nós mesmos nos desenvolveremos e chegaremos a firmar o nosso império sobre a natureza, o domínio do pensamento sobre a matéria, o reino do espírito sobre o mundo. É esse o mais elevado objetivo a que possamos consagrar a nossa vida. Em vez de afastar dele o homem, ensinemos-lhe a caminhar ao seu encontro, sem hesitação. Estudemos, escrutemos o universo em todos os seus aspectos, sob todas as suas formas. Saber é o supremo bem, e todos os males provêm da ignorância. As dificuldades da experimentação provêm de não possuírem os nossos contemporâneos, em geral, a mínima noção das leis psíquicas e serem, além disso, inaptos para as estudar com proveito, em virtude das disposições de espírito resultantes de péssima educação. Por sua presunção e preconceitos, como por seu escarninho cepticismo, afastam de si as influências favoráveis. Em tais condições, pode acontecer que a experimentação espírita reserve numerosas ciladas, muito mais, entretanto, aos médiuns que aos observadores. O médium é um ser nervoso, sensível, impressionável, tem necessidade de sentir-se envolto numa atmosfera de calma, de paz e benevolência, que só a presença dos espíritos adiantados pode criar. A prolongada ação fluídica dos espíritos inferiores lhe pode ser funesta, arruinar-lhe a saúde, provocando os fenômenos de obsessão e possessão de que falamos. São numerosos esses casos. Allan Kardec os estudou e assinalou. Vários outros, depois dele, foram relatados por Eugênio Nus. Citaremos casos mais recentes. Alguns chegam até a loucura. Disso forjaram um argumento contra o espiritismo. Tais desastres, contudo, resultam simplesmente da leviandade e falta de precaução dos experimentadores, e nada provam contra o princípio. Por toda parte, no espiritismo, ao lado do mal se encontra o remédio. É necessário, dizíamos, adotar precauções na prática da mediunidade. As vias de comunicação que o espiritismo facilita entre o nosso e o mundo oculto podem servir de veículos de invasão às almas perversas que flutuam em nossa atmosfera, se lhes não soubermos opor a resistência vigilante e firme. Muitas almas sensíveis e delicadas, encarnadas na terra, têm sofrido em consequência de seu comércio com esses espíritos maléficos, cujos desejos, apetites e remorsos os atraem constantemente para perto de nós. As almas elevadas sabem, mediante seus conselhos, preservar-nos dos abusos, dos perigos,
e nos guiar pelo caminho da sabedoria, mas sua proteção será ineficaz se, por nossa parte, não fizermos esforços para nos melhorarmos. É destino do homem desenvolver suas forças, edificar ele próprio sua inteligência e sua consciência. É preciso que saibamos atingir um estado moral que nos ponha ao abrigo de toda a agressão das individualidades inferiores. Sem isso, a presença de nossos guias será impotente para nos salvaguardar. Ao contrário, a luz que em torno de nós projetam atrairá os espíritos do abismo, como a lâmpada acesa na amplidão da noite atrai as falenas, os pássaros noturnos, todos os alados habitantes da treva. Falamos das obsessões, eis aqui alguns exemplos. O médium Felipe Randoni, de Islã Mediunità, de Roma, tem sido alvo das turbulências de um espírito designado pelo nome de Wamfui, que se tem esforçado várias vezes para esmagá-lo, durante a noite, sob uma pilha de móveis, que se diverte em transportar-lhe para o leito. Em plena sessão, ele se apodera violentamente de Randoni e o atira ao chão, com risco de o matar. Até agora não foi possível desembaraçar o médium desse perigoso visitante. Em compensação, a revista Luz Ypsilon, de Barcelona, dezembro de 1902, refere que uma infortunada mãe de família impelida ao crime contra seu marido por uma influência oculta, acometida de acesso de furor, para cuja debelação eram de todo impotentes os recursos ordinários, foi curada em 2 meses, graças à evocação e conversão do espírito obsessor, mediante a persuasão e a prece. É evidente que análogos resultados seriam obtidos, em muitos casos, com o emprego dos mesmos processos. Em sua maioria, os espíritos que intervêm nos fenômenos de casas mal assombradas podem ser classificados entre os obsessores. O espectro de Valenciennes, 1896, que derribava os móveis na casa do Sr. Lebesgue, e cuja voz se fazia ouvir desde a adega até o sótão, injuriando os moradores, expandindo-se em palavras grosseiras e expressões indecorosas, é o tipo desses manifestantes de baixa categoria. O Psychische Studien, de agosto de 1891, registra um caso análogo. Uma pobre mulher de Goepingen, de 50 anos de idade, era perseguida pelo espírito de seu marido que, depois de a haver abandonado, ausentando-se para a América e levando consigo uma outra mulher, assassinara sua amante e suicidara-se em seguida. Produzia variados e contínuos ruídos em seu quarto e impedia de dormirem os locatários vizinhos. Ela o reconhecia pela voz, e teve que mudar várias vezes de domicílio, mas inutilmente. O espírito a toda parte acompanhava. Metia-se-lhe na cama durante a noite, empurrava-a com violência e puxava-lhe o cabelo. Uma ocasião queimou-a tão vivamente que durante 15 dias ela conservou o sinal da queimadura. Esses maus espíritos são, em geral, apenas ignorantes e pode-se conduzi-los ao caminho do bem pela doçura, paciência e persuasão. Também os há perversos, endurecidos e mesmo perigosos, que se não conseguiria impunemente afrontar, sem se estar munido de vontade, de fé e de moralidade. Convém repeti-lo, a lei de analogia regula todas as coisas no domínio do invisível. Nossos contactos com o mundo ultraterrestre variam ao infinito, conforme a natureza de nossos pensamentos e de nossos fluidos, que constituem poderosos imãs para o bem como para o mal. Mediante ele podemos associar-nos ao que há de melhor ou de pior no além e provocar em torno de nós as manifestações mais sublimes ou os mais repulsivos fenômenos. Citemos ainda estes 2 interessantes casos de obsessão, que foi possível fazer cessar mediante processos diferentes, tendo sido o primeiro publicado em Análise de Ciências Psíquicas, de janeiro de 1911, e atestado pelo Sr. Imagnin, professor da Escola de Magnetismo. Uma senhora, ainda bem moça, que padecia dores de cabeça de origem neurastênica, ao fim de alguns anos agravadas com uma obsessão de suicídio, me veio consultar. O minucioso exame que lhe fiz revelou um organismo isento de qualquer tara física. O lado psíquico, ao contrário, deixava muito a desejar, emotivo, extravagante, facilmente sugestionável. A enferma acusava com insistência uma opressão enlouquecedora, dizia ela, sobre a nuca, acompanhada de uma sensação de peso, às vezes intolerável, sobre os ombros. Nessas ocasiões sentia-se assaltada de um desejo quase irresistível de matar-se. No curso de longa conversa me revelou ela que, antes de seu casamento, havia sido requestada por um oficial, a quem amava, mas com quem fora, por motivos de família, impedida de casar-se. Falecera este algum tempo depois, e a breve trecho começara ela a sentir essa obsessão de acabar com a vida.
Aí estava indubitavelmente a origem da ideia obsidente, e um tratamento psicoterápico se impunha. Várias sessões, em estado de vigília, foram efetuadas sem êxito. Fiz em seguida experiências de reeducação na hipnose magnética e não obtive melhora alguma. Sugestões imperativas no sono hipnótico também não produziram resultado apreciável. Decidi então, com a anuência do marido, mas sem que o soubesse a enferma, operar com o concurso de uma médium eu vinha estudando há algum tempo e que muitas vezes me surpreendera pela nitidez das percepções visuais que o seu dom de vidente lhe permitia descrever-me. Não revelei à médium uma única palavra da situação e só depois de haver adormecido a enferma é que a coloquei em sua presença. Prevenia de que ele não faria pergunta alguma e que, por sua parte, se limitasse a descrever o mais simplesmente possível em que seu dom de vista psíquica lhe deixasse ver. Tão depressa foi trazida ao pé da enferma, adormecida numa poltrona, descreveu um ser que parecia agarrado às costas da paciente. Sem deixar perceber minha surpresa, em um interesse que despertava essa observação, pedi à vidente que indicasse a posição exata do ser invisível para mim. Com a mão direita, disse, ele aperta a nuca da enferma e com a esquerda oculta a própria fronte. Depois, ofegante de comoção, exclamou, é um suicida e quer que ela se lhe vá reunir. A meu pedido, lhe descreveu a fisionomia, a expressão, um olhar singularmente estranho. Pudemos em seguida, eu e a médium, conversar com essa personalidade. Longa e extenuante foi a minha conversação, até que vim a experimentar um alívio e uma verdadeira satisfação, ao saber pela médium que os meus argumentos haviam convencido o espectro e que, tocado de compaixão, ele prometia deixar sua vítima em paz. Só 2 horas depois de ter a médium se retirado foi possível despertar a paciente. Não lhe revelei uma única palavra da experiência, que ela devia sempre ignorar. Ao despedir-se, me disse ela, sinto-me hoje muito aliviada. 2 dias depois voltou a visitar-me, a transformação era visível. Sua atitude, expressão fisionômica, maneira de vestir-se, tudo denotava completa mudança em seus pensamentos, suas naturais disposições, sua jovialidade e gosto pelas artes lhe tinham voltado de um dia para o outro. Seu marido já não a reconhecia, tão brusca fora a transição. Depois da iludida experiência, a jovem senhora não mais tornou a sentir a opressão na nuca, nem a sensação física de peso nos ombros, nem a obsessão psíquica de suicídio. Sua saúde, em todos os sentidos, se tornou até hoje perfeita. Uma discreta pesquisa me permitiu saber que o oficial em questão não morrera de febre infecciosa, como acreditavam as pessoas de suas relações, mas que ele se tinha realmente suicidado com um tiro na cabeça. Também o seu caráter ficou averiguado ser exatamente o que descrevera a médium, bem como o olhar estranho, explicado por um ligeiro estrabismo. O segundo caso vem relatado na Luz e Ombra, de janeiro de 1905. Henrico Carreiras descreveu os conflitos de influência que se produziam, nas sessões realizadas como médium Politi, entre o espírito protetor Ramuzi e o obsessor Spavento. Recordo-me de que uma noite, na obscuridade, achando-me sozinho diante dele, porque os meus companheiros de estudo tinham fugido apavorados, tive que me empenhar com o médium, de quem Spavento se havia apoderado, numa tremenda luta, em que me foi preciso recorrer a toda a força de que sou dotado. Julguei conveniente expor tudo isso, a fim de mostrar aos neófitos que o espiritismo não é coisa que se deve tomar como brincadeira, pois que pode acarretar consequências, e para mostrar aos professores da escola materialista quão longe estão das inofensivas personalidades secundárias de Binet e Pejano e essas personalidades mediúnicas ou, por melhor dizer, espíritas, capazes de produzir os supracitados fenômenos, sem contar vários outros, como os repetidos urros de animais que até na rua se ouviam, os assobios agudos, as violentas explosões que se produziam numa casa desabitada, vizinha da nossa, etc. O sistema que havíamos adotado e a assídua colaboração de Ramuzi, que se esforçava de um lado por acalmar Spavento e, do outro, por sustentar o médium, materializando-se à noite em seu quarto e dirigindo-lhe palavras de conforto, ao mesmo tempo em que lhe transfundia bons fluidos. Essa tática, dizemos, não tardou a fazer e sentir seus benéficos efeitos. Pouco a pouco, Spavento se modificou, assim no moral como em suas manifestações físicas. Abandonou o primeiro nome para adotar o de César e veio a tornar-se, com grande satisfação para nós, um dos nossos mais caros amigos invisíveis. Talvez em breve tenha ocasião de expor aos meus assíduos leitores como se efetuou essa gradual transformação,
que nos custou grande trabalho, mas de que fomos sobejamente recompensados. Por que meios se pode preservar os médiuns dos perigos da obsessão? Rodeando-os de uma atmosfera de paz, de recolhimento, de sossego moral, formando, pela união das vontades, o anteparo de forças magnéticas. O médium deve sentir-se amparado, protegido. É preciso também não descurar da prece. Os pensamentos são forças, tanto mais poderosas quanto mais puros e elevados sejam eles. A prece, auxiliada pela união das vontades, opõe uma barreira fluídica inacessível às entidades inferiores. Deve, por seu lado, o médium resistir pela vontade e pelo pensamento a toda a tentativa de obsessão e libertar-se das dominações suspeitas. É mais fácil prevenir que remediar. Os casos de incorporação, principalmente, oferecem perigos. Por isso, não deve o médium abandonar seu organismo a outras entidades senão debaixo da vigilância e fiscalização de um guia esclarecido. É um erro e um abuso acreditar que o médium deve ser sempre passivo e, sem reserva, submisso às influências ambientes. O médium não é um paciente servil como sensitivos enfermos que servem às experiências de certos especialistas. É um missionário, cuja consciência e vontade jamais se devem aniquilar, mas exercer-se judiciosamente e só curvar-se, convictamente e após exame, à direção oculta que lhe é impressa. Quando as influências que sente lhe parecem más e degenerem em obsessão, não deve hesitar em mudar de meio, ou pelo menos afastar de si as pessoas que se lhe afigurem favorecerem ou atraírem essas influências. Afastando-se as causas de obsessão, evitam-se ao mesmo tempo as causas de enfermidade. São os fluidos impuros que alteram a saúde dos médiums e lhes perturbam e deprimem as mais belas faculdades. Nos fenômenos de incorporação muitas vezes se abusa do magnetismo humano. Só a ação de um homem de bem, de hábitos puros e elevados pensamentos, pode ser admitida. O médium, em todas as circunstâncias, deve colocar-se sob a proteção de seu guia espiritual, que, se for elevado e enérgico, lhe saberá desviar todos os elementos de perturbação, todos os motivos de sofrimento. Em suma, os maus espíritos só exercem em nós a influência que lhes quisermos permitir. Quando a retidão da moral, pureza de coração, vontade firme, são infrutíferos seus esforços. Uma eficaz proteção oculta, vínhamos dizendo, é a condição essencial de bom êxito no domínio da experimentação. Nenhum grupo a poderia dispensar. Os fatos mostram e todos os médiuns que têm publicado suas impressões e memórias o atestam. A senhora Desperance dedica seu livro, No País das Sombras, a seu guia espiritual, Moore Stafford, cuja mão diretora, posto que invisível, e os sábios conselhos foram seu amparo e conforto na travessia da vida. A senhora Piper, enfraquecida e adoentada pelo contacto de espíritos inferiores, deveu seu restabelecimento e a boa direção de seus trabalhos à enérgica e vigorosa intervenção dos espíritos Imperator, Doutor e Rector. Graças a eles, de confusas que eram, as experiências dentro em pouco se tornaram claras, convincentes. Poder-se-iam multiplicar esses exemplos. Allan Kardec constituiu a doutrina espírita com auxílio de revelações emanadas de espíritos superiores. Em nosso próprio grupo foi, graças à influência de espíritos elevados, que obtivemos os magníficos fenômenos relatados páginas atrás. É verdade que só ao cabo de longo período de expectação e de perseverantes ensaios é que nos foi prestado esse concurso. Nessa ordem de fatos obtém-se o que se soube merecer por uma paciência posta por muito tempo à prova e por um desinteresse absoluto. Na experimentação achamo-nos em presença de inteligências estranhas, de vontades que muitas vezes sobrepujam a nós e pouco se inquietam com as nossas exigências e caprichos. Elas perscrutam o nosso foro íntimo e é preciso saber captar-lhes a confiança e o amparo, mediante intenções puras e generosos propósitos. Essa proteção, que pairava sobre o nosso grupo e persistiu por todo o tempo em que nos conservamos unidos de coração e em pensamento, eu tinha encontrado sempre em meu tirocínio de conferencista, e sinto-me feliz em o poder testemunhar aqui, agradecendo-a, de ânimo sincero e comovido, a esses nobres amigos do espaço, cuja assistência me tem sido tão preciosa nos momentos arriscados. Mais de uma vez, na ocasião de comparecer perante um público descrente, quase hostil, e de ter que explanar, diante de salas repletas, assuntos assaz controvertidos, encontrei-me nas mais desfavoráveis condições físicas. E de cada vez também, ao meu instante apelo, vinham os meus guias invisíveis restituir-me as forças indispensáveis ao desempenho de minha tarefa.
Vê-se quão necessária é nas sessões a proteção de um guia sério, valoroso, esclarecido. Quando o guia é inapto, as dificuldades se multiplicam e são numerosas as mistificações. Os espíritos levianos se imiscuem com os espíritos de nossa família, cujas manifestações perturbam. Intrusos, de uma imprudência revoltante, se insinuam às vezes nas reuniões. O professor Falcomer, em sua Phenomenology, refere um caso em que a manifestações piedosas sucedeu uma linguagem ímpia ditada por pancadas da mesa e dirigida a 3 senhoras e uma mocinha. Era a linguagem de um ser impudente e abjeto e é impossível transcrevê-la. A mãe do professor e os outros assistentes ficaram seriamente aborrecidos. A ação de espíritos malignos e de baixa classe não lança unicamente o ridículo e o descrédito sobre a nossa causa, dela afastando as pessoas escrupulosas e bem-educadas, impele ainda os médiuns à fraude e, com o tempo, vem a corromper-lhes o senso e a dignidade. Começam os assistentes rindo e divertindo-se com as respostas cínicas ou extravagantes desses espíritos, mas, por isso mesmo, os atraem, e esses incômodos visitantes, a quem assim abre a porta, voltam, agarram-se aos que lhes dão acesso e tornam-se, não raro, temíveis obsessores. O espiritismo, por uns considerado perigoso, por outros vulgar e pueril, quase só é conhecido pelo povo sob seus aspectos inferiores. São os fenômenos mais materiais que atraem, de preferência, a atenção e provocam apreciações desfavoráveis. Esse estado de coisas é devido aos teoristas e vulgarizadores que, vendo no espiritismo uma ciência puramente experimental, descuram ou repelem por sistema, algumas vezes com desdém, os meios de cultivo e elevação mental indispensáveis para se produzirem manifestações verdadeiramente imponentes entre o estado físico vibratório dos experimentadores e o dos espíritos suscetíveis de produzir fenômenos de grande alcance, e nada se faz no sentido de atenuar essas diferenças. Daí a penúria de altas manifestações comparadas à abundância dos fenômenos vulgares. O resultado é que inúmeros críticos, só conhecendo da questão a sua face terra a terra, constantemente nos acusam de edificar sobre fatos mesquinhos uma doutrina demasiado ampla. Mais familiarizados com o aspecto transcendental do espiritismo, reconheceriam que nada exageramos, ao contrário, nos temos conservado abaixo da verdade. Quaisquer que sejam as relutâncias dos teóricos positivistas e antimísticos, forçoso será ter em conta as indicações dos homens competentes, sem o que viria a fazer-se do espiritismo mísera ciência, cheia de obscuridades e perigosa para os investigadores. O amor da ciência não basta, disse o professor Falcomer, é indispensável a ciência do amor. Nos fenômenos não temos que nos haver unicamente com elementos físicos, mas com agentes espirituais, com entidades morais, que, como nós, pensam, amam e sofrem. Nas profundezas invisíveis, a imensa hierarquia das almas se desdobra, das mais obscuras às mais radiosas. De nós depende atrair umas e afastar as outras. O único meio consiste em criarmos em nós, por nossos pensamentos e atos, um foco irradiador de luz e de pureza. Toda a comunhão é obra do pensamento. O pensamento é a própria essência da vida espiritual. É força que vibra com intensidade crescente, à medida que a alma se eleva, do ser inferior ao espírito puro e do espírito puro até Deus. As vibrações do pensamento se propagam através do espaço e sobre nós atraem pensamentos e vibrações similares. Se compreendêssemos a natureza e a extensão dessa força, não alimentaríamos senão altos e nobres pensamentos. Mas o homem se ignora ainda, como ignora a imensa capacidade desse pensamento criador e fecundo que nele dormita e com o qual poderia renovar o mundo. Em nossa fraqueza e inconsciência, atraímos na maior parte das vezes espíritos maus, cujas sugestões nos perturbam. É assim que a comunicação espiritual, em consequência de nossa inferioridade, se obscurece e desvirtua, fluidos corrompidos se espalham pela terra e a luta entre o bem e o mal se empenha no mundo oculto como no mundo material. Na atração dos pensamentos e das almas consiste integralmente a lei das manifestações psíquicas. Tudo é afinidade e analogia no invisível. Investigadores que sondais o segredo das trevas, ele vai bem alto, pois, os pensamentos, a fim de atrair-lhes os gênios inspiradores, as forças do bem e do belo. Elevai-os, não somente nas horas de estudo e experiências, mas frequentemente, a todas as horas do dia, como um exercício regenerador e salutar. Não esqueçais que são esses pensamentos que vão lentamente eternizando e purificando o nosso ser, engrandecendo as nossas faculdades e tornando-nos aptos a experimentar as mais delicadas sensações,
fonte de nossa felicidade futura. O problema da mediunidade tem permanecido obscuro e incompreendido para a maioria dos psicologistas e teólogos de nossa época. O passado possuía a esse respeito lúcidas noções, e mesmo na Idade Média alguns homens, herdeiros da sabedoria antiga, apreciaram com justeza essa questão. No século XII, Maimônides, o douto rabino judeu de Cordova, discípulo de Averroes, inspirando-se nas doutrinas da Cabala, resumia nestes termos a lei da mediunidade. O espírito paira sobre a humanidade, até encontrar o lugar de sua morada. Nem toda a natureza lhe é propícia, sua luz só pousa e permanece no homem prudente, são e esclarecido. Quem quer que aspire às honras do sublime comércio deve consagrar-se a aperfeiçoar sua natureza, por dentro como por fora. Amigo da solidão, leva consigo os livros sagrados, ali prolonga suas vigílias e meditações, sacia sua alma de ciência e de virtude. Suas refeições são reguladas, sua comida e bebida escolhidas, a fim de que em seu corpo sádio e em sua carne convenientemente renovada haja um sangue generoso. Então está tudo pronto, o forte, o precavido, o sábio será profeta ou vidente, desde que o espírito encontre em seu caminho. Tem, pois, o homem que se submeter a uma complexa preparação e observar uma regra de conduta, para em se desenvolver o precioso dom da mediunidade. É necessária para isso a cultura simultânea da inteligência, da meditação, do recolhimento e do desprendimento das humanas coisas. O espírito inspirador detesta o ruído, Deus não habita o tumulto, diz a Escritura. Um provérbio árabe o repete, o ruído é dos homens, o silêncio é de Deus. É preciso aperfeiçoar-se por dentro e por fora, afirma o sábio judeu. As companhias vulgares são, com efeito, nocivas à mediunidade, em razão dos fluidos impuros que se desprendem das pessoas viciosas e se adaptam aos nossos, para os neutralizar. É preciso também velar pelo corpo, mens sana in corpore sano. As paixões carnais atraem os espíritos de lascívia, o médium que a elas se abandona avilta o seu precioso dom e termina perdendo-o. Nada enfraquece tanto as altas faculdades como entregar-se ao amor sensual, que enerva o corpo e perturba as límpidas fontes de inspiração. Do mesmo modo que o lago mais puro e mais profundo, quando agita a tempestade, que lhe revolve o lodo e o faz subir à superfície, cessa de refletir o azul do céu e o esplendor das estrelas, assim também a alma do médium, turbada por impuros movimentos, se torna inapta para reproduzir as visões do além. Há nas íntimas profundezas, nos recessos ignorados de toda a consciência, um ponto misterioso por onde cada um de nós se integra no invisível, no divino. Esse ponto que cumpre descobrir, ampliar, engrandecer, é essa infraconsciência que desperta no transe, como um mundo adormecido, e patenteia o segredo das vidas anteriores da alma. É a grande lei da psicologia espírita, unindo e conciliando, no fenômeno mediúnico, a ação do espírito e a liberdade do homem. É o ósculo misterioso resultante da fusão de dois mundos nesse frágil e efêmero ser que somos nós. É um dos mais nobres privilégios, uma das grandezas mais reais da nossa natureza. Sublimes deveres e extensas responsabilidades acarreta a alta mediunidade. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Os médiuns são desse número. Seu quinhão de certeza é maior que o dos outros homens, pois que vivem por antecipação no domínio do invisível, ao qual os prende um laço cada vez mais apertado. Um prudente exercício de suas faculdades os elevará às esferas luminosas do além e aí lhes prepara a sua futura situação. Do ponto de vista físico, não é menos salutar esse exercício. O médium se banha, se retempera num oceano de eflúvios magnéticos que lhe dão poder e força. Em compensação, tem que cumprir imperiosos deveres e não deve esquecer que suas faculdades lhe não são outorgadas para si próprio, mas para o bem de seus semelhantes e para o serviço da verdade. É uma das mais nobres tarefas que possam caber a uma alma neste mundo. Para desempenhar, deve o médium aceitar todas as provas, saber perdoar todas as ofensas, esquecer todas as injúrias. Seu destino será, talvez, torturado, mas é o mais belo porque conduz às culminâncias da espiritualidade. No percurso extensíssimo da história, a vida dos maiores médiuns e profetas lhe oferece o exemplo do sacrifício e da abnegação. 23. Hipóteses e objeções. Em matéria de espiritismo, são numerosas as objeções e teorias adversas. Temo-las, em sua maior parte, examinado no curso deste século. Vimos, por exemplo, que a teoria das alucinações é insustentável depois da obtenção de fotografias das aparições,
dos moldes em parafina, dos fenômenos de escrita e assinatura, reconhecidamente autênticas, de sobrevivos. A teoria da subconsciência, também denominada inconsciente ou consciência subliminal, foi refutada nos capítulos 18 e 19, a propósito da grafia mediúnica e das incorporações. Certo é que também aplicam aos fenômenos produzidos com a mesa, nomeadamente quanto aos fatos de tipologia obtidos por Victor Hugo em sua própria casa e que referimos no capítulo 18. Não poucos são os críticos refratários a admitir nos versos ditados pela mesa outra coisa mais que inconscientes produções do grande Vate. Aqueles versos, dizem, são de fatura idêntica à dele, anima-os a mesma vigorosa inspiração. A insuficiência, porém, de semelhante explicação fica demonstrada pela análise dos fatos. Victor Hugo jamais se sentava à mesa. Confessava não poder improvisar, em verso, ao passo que os espíritos pediam que os interrogassem desse modo e desse modo respondiam imediatamente, sem hesitação nem pausa de memória. Quando um dia, anuindo aos seus desejos, prepara de antemão uma pergunta endereçada ao espírito Molière, este emudece, a sombra do sepulcro é que responde em termos acres, constituindo acerba lição para o poeta, que se retira da sala indignado com o desembaraço dos espíritos. Podia Victor Hugo ser ao mesmo tempo consciente e inconsciente e agir extrapessoalmente sem o querer. O inconsciente, que a si mesmo se ignora, não pode ser um determinativo de ação. Ora, todos os fenômenos espíritas representam formas de atividade reguladas pela consciência, em que não se podem associar dois princípios opostos, a ação e a inação. Pretendê-lo, não seria menos que resvalar no absurdo. O mesmo acontecia aos assistentes. Nenhum deles cogitava de provocar o sono e, por conseguinte, o desdobramento. Ninguém previa as respostas da mesa. Todos aguardavam ansiosos as frases que iria ditar. O esperado era, Molière, que Victor Hugo acabava de interrogar. Se o inconsciente do poeta, estimulado por essa expectativa, tivesse que intervir, a resposta do grande satírico aqui teria vindo. Ora, foi, como o dissemos, a sombra do sepulcro, numa linguagem áspera e solene, que se manifestou em termos deprimentes que Victor Hugo, em seu orgulho, jamais se lembraria certamente de a si mesmo dirigir em presença de testemunhas. Nem somente em verso o misterioso espírito se exprime. Sua prosa é também magnífica e austera, como se pode ajuizar por este fragmento, ditado pela mesa numa outra sessão. Dizes tu, imprudente, a sombra do sepulcro emprega a linguagem humana, serve-se de palavras, metáforas, figuras e mentiras, para dizer a verdade. A sombra do sepulcro não é um simulacro, tens razão, eu sou uma realidade. Se desso a falar vossa algaravia, é porque sois limitados. A palavra é o grilhão do espírito, a imagem é a agulha do pensamento, vossa linguagem é um ruído enfeixado num dicionário, minha língua própria é a imensidade, é o oceano, é o tufão, minha biblioteca contém milhões de estrelas, milhões de planetas e de constelações. O infinito é o livro supremo e Deus é o leitor eterno. Agora, se queres que te fale a minha linguagem, sob ao Sinai me ouvirás nos relâmpagos, sob ao Calvário me verás em resplendores, desce ao túmulo e hás de sentir-me na clemência. Eis um fato, ao demais, que demonstra quão impotente é a teoria da subconsciência para explicar os fenômenos obtidos em casa de Victor Hugo. O Gaulois, de 10 de janeiro de 1906, publicou, sob a epígrafe canhenho de um materialista, um trecho das memórias do Sr. Iblum, de que destacamos a seguinte anedota. Victor Hugo confessava acreditar firmemente no espiritismo e conservou essa crença até a morte. Seus dois filhos, bem como seus grandes amigos Augusto Vacquere e Paulo Maurício nele também criam. Vacquere me referiu uma coisa extraordinária. Certa noite de inverno, em Guernesey, faziam-se as experiências de mesa giratória. Estavam presentes o grande poeta, seus dois filhos e Vacquere. Carlos Hugo, que servia de médium, interrogava a mesa e comunicava as respostas obtidas. De repente, deu um grito de dolorosa surpresa. Oh, exclamou, os espíritos me dão uma horrível notícia, a senhora de Girardin acaba de falecer neste momento. Consultaram o relógio, eram 10 horas. A senhora de Girardin, justamente nessa manhã, escrevera comunicando que pretendia passar alguns dias em Guernesey com o seu grande amigo Hugo e era, portanto, esperado a sua visita. No dia seguinte chegou uma carta anunciando o falecimento da senhora de Girardin. Ninguém o poderia saber em Guernesey,
onde o telégrafo a esse tempo não funcionava. Carlos Hugo ignorava, como todos, e, coisa curiosa, a senhora de Girardin falecera com efeito na véspera, às 10 horas. Essa história sempre me impressionou singularmente, porque era difícil pôr-lhe em dúvida a veracidade, com testemunhas semelhantes. A teoria da subconsciência deve ser considerada seriamente, pois que contribui para o esclarecimento de grande número de casos psíquicos, fez progredir a ciência do ser, pondo em evidência os aspectos ocultos de nossa natureza, e tornou mais fácil e positiva a classificação dos fatos. Só é, todavia, aplicável a certos fenômenos de animismo, isto é, de exteriorização dos vivos, aos casos, por exemplo, de renovação da memória. Não poderia explicar os fatos de ordem física e intelectual, tudo o que constitui o espiritismo puro. A intervenção dos sobrevivos é a solução mais simples, mais lógica, a que melhor se adapta ao conjunto desses fatos. Não dão às entidades que se manifestam outra explicação e seu testemunho é universal. Até os próprios erros que cometem não deixam de constituir elementos de certeza, porque o que não existe não pode deixar vestígios subconscientes ser conhecido pelo médium ou pelos assistentes. F. Mies, em seu magnífico livro A Personalidade Humana, deu uma definição magistral da subconsciência. Depois dele, porém, muitos sábios abusaram dessa teoria, tornando-a extensiva a fatos em que é completamente inadmissível. Na impossibilidade em que se encontram de explicar os fenômenos espíritas, recorrem a hipóteses que de modo algum se adaptam à realidade das coisas. O recente livro do Sr. Th. Flournoy, Espíritos e Médiuns, é bem característico em tal sentido. Nele enfeixou o autor centenas de fatos colhidos numa pesquisa informativa que empreendeu. As explicações que dá são de pasmosa fragilidade e deixam intacta a interpretação espírita, que pretendem destruir. Sua ideia preconcebida é evidente, sobretudo quando procura relacionar com os fenômenos de inconsciência um caso vulgaríssimo de plágio, pag. 340. Assinalemos, ainda, o caso Buscarlet, pag. 359. Trata-se de uma senhora, com esse nome, que sonhou em Paris, no dia 10 de dezembro de 1883, que a senhora Nitinov, residente em Kazan, Rússia, deixaria no dia 17 o instituto que dirigia, e isso com certas particularidades que indicavam a ideia de morte. Escreve, relatando esse sonho, a senhora Muratiev, também residente em Kazan. Esta lhe responde que a indicada pessoa deixara realmente seu instituto no dia 17, mas no estado de cadáver, tendo sucumbido em 3 dias, vitimada pela difteria. O Sr. Flournoy vê nisso um caso típico de telepatia. A senhora Muratiev, estando relacionada com as 2 outras pessoas, que mal se conheciam, percebeu subconscientemente, no dia 10, os primeiros sintomas da moléstia da senhora Nitinov e transmitiu involuntariamente essas percepções à senhora Buscarlet. Aí está um exemplo das explicações do Sr. Flournoy. Se é pouco admissível semelhante hipótese, qual será, pela telepatia ou a subconsciência, a explicação possível do caso N. Graus 15, em que a senhorita Sofia S., devendo encontrar-se em Mainz com o pastor H., para fazer uma excursão com ele e suas pensionistas, recebe pela mesa, 10 dias antes da catástrofe em que o pastor e uma de suas discípulas perderam a vida, o seguinte aviso: Sofia não deve ir a Mainz, correria perigo de vida. Ou ainda a explicação do caso número 28, previsão de morte em consequência de uma queda de bicicleta, com algumas semanas de antecipação. E fácil ao demais, nessa coletânea, em que tantas pessoas de boa fé comunicaram os mais notáveis fatos de suas experiências, encontraram um número regular de fenômenos dos quais o Sr. Flournoy nem tenta mesmo dar explicação. Podem citar-se, por exemplo, o caso número 267 sublinhado comunicação anunciando o assassino de Sadi Carnot, antes que fosse conhecido, o caso N. Graus 190, em que o aviso de alteração num programa de viagem é de perto acompanhado pela chegada de uma carta com a notícia de uma imprevista enfermidade, que transtorna todos os planos de viagem. O caso número sublinhando 191 sublinhado, em que é obtida a redação de um cartão postal, que ninguém havia previamente lido. O caso número sublinhado 307, em que se faz alusão, na ausência da pessoa interessada, a fatos íntimos que somente ela e seu falecido marido conheciam. O caso N. Graus 322 é igualmente inexplicável pelos processos tão do agrado do Sr. Flournoy.
A narradora recebeu certo dia uma comunicação de um senhor Martinol, falecido na Austrália no momento em que embarcava de regresso à Europa. Esse homem, cuja existência eu ignorava, diz ela, me fez uma aflita confissão, que me incumbia de transmitir à sua mulher. Havia pouco tempo que eu praticava a escrita mediúnica e, não conhecendo a senhora em questão, me abstive de a procurar. Vendo que eu não ia, o mesmo Martinol deu uma comunicação ainda mais insistente à minha amiga H, que conhecia a senhora Martinol e com ela foi ter, levando as duas mensagens. Era tudo verdade, e as duas confissões esclareciam o motivo de atos até então incompreendidos para a família. A tática do Sr. Flournoy consiste, além de tudo, em abafar numa profusão de termos técnicos e pretensiosos os elementos probatórios que se destacam da experimentação, criptomnésia, complexos emotivos subjacentes, camadas hipnoides, etc. Por essa forma é que sempre a ciência obscureceu as verdades primárias e os grandes problemas da vida e do destino. Sob esse ponto de vista, não é ela menos responsável que a ortodoxia religiosa pelo deplorável estado mental de nossos dias e pelas tremendas consequências que dele resultam. Ao cabo de séculos de predomínio religioso e de trabalho científico, a humanidade ainda está à procura do caminho que pelo Espiritismo lhe é claramente indicado. Força é, todavia, reconhecer que o Sr. Flournoy imprime aos seus argumentos uma perfeita cortesia. A moderação de sua linguagem, o talento de observação e de análise, que em toda circunstância patenteia, o tornam eminentemente simpático. Há mesmo ocasiões em que parece inclinar-se às probabilidades espiríticas, deixando escapar uma confissão como esta: é possível que, entre os fatos, alguns haja autênticos, isto é, que tenham origem espírita, mas não me encarrego dessa escolha. Sente-se que ele é tolhido por considerações de ordem pessoal. Seu livro terá para nós a vantagem de atrair grande número de investigadores para os nossos estudos, porque o autor insiste muitas vezes no dever que aos sábios e intelectuais se impõe de sondar os múltiplos problemas que a experimentação física vem pôr em foco. Temos indicado os perigos reais que oferece a prática da mediunidade. Também os há imaginários, inventados por gosto e estrepitosamente apregoados pelos adversários do espiritismo, dando origem a duas teorias principais, que por seu turno examinaremos, a das larvas, ou elementais, e a dos demônios. As manifestações espíritas, dizem cotidianamente certas revistas católicas, quando não provém consciente ou inconscientemente do médium ou dos assistentes, e são obra do demônio. Encontramos o argumento habitual da Igreja, o principal instrumento de sua dominação, que lhe permite resistir a todas as inovações, mantendo sob o terror o rebanho dos fiéis e assegurando seu império através dos séculos. Mesmo quando os espíritos nos falam de Deus, de prece, de virtude e sacrifício, cumpre ver nisso a intervenção do demônio, dizem os teólogos, porque Satanás, o pai da mentira, sabe revestir todas as formas, empregar todas as linguagens, fornecer todas as provas, e quando acreditamos estar em presença das almas de nossos parentes e amigos, de uma esposa ou de um filho falecidos, e ainda o grande impostor que se disfarça para nos enganar. Tem-se visto, afirmam eles, o espírito do mal revestir as mais dolorosas aparências, mesmo a da Virgem e dos Santos, para melhor lograr os crentes. É o que assevera o cônego Bretes na Revue du Monde Invisível, de 15 de fevereiro de 1902, após um estudo de Monsenhor Mérica acerca das materializações de fantasmas. Os resultados, diz ele, me parece concluírem a favor da opinião que sustenta ser tudo diabólico nas aparições de Tilly. Se são verdadeiras estas deduções, é o diabo que ali se apresenta sob a forma aparente da Santa Virgem, e recebe as homenagens dirigidas à Mãe de Deus. Objetam outros críticos que em suas relações com o mundo invisível o homem não comunica somente com as almas dos mortos, mas também com ilusórias aparências de almas, com larvas, formas fluídicas animadas por uma sorte de vibração expirante do pensamento dos defuntos. Por outro lado, dizem eles, é condenável, é quase sacrilégio evocar as almas dos mortos, porque estas, abandonando a terra, sobem as regiões superiores e toda a volta aqui abaixo é um constrangimento, um sofrimento para elas. O método espírita, diz um teósofo notável, oferece o grande inconveniente de ser prejudicial aos mortos, cuja evolução estorva. Vimos, com exemplos numerosos e provas de identidade, que a hipótese das larvas não é de modo algum justificável. Os fatos demonstram ao contrário que é com almas de homens, outrora existentes na Terra,
que confabulamos nas manifestações, pois que apresentam um caráter essencialmente humano. A ação dos manifestantes é humana, como também o são os desenhos, a escrita e a linguagem de que se servem. Os fenômenos intelectuais que produzem trazem o cunho das ideias, dos sentimentos, das emoções, numa palavra, de tudo que constitui a trama de nossa própria existência. De todas as ordens podem ser as suas manifestações, desde o trivial até o sublime, e é o que igualmente caracteriza as sociedades humanas. As formas dos fantasmas que se apresentam materializados, as fotografias obtidas, são de seres semelhantes a nós e nunca de demônios, elementares ou larvas. Acrescente-se a isso todos os fatos e particularidades com caráter positivo tendente a estabelecer que os manifestantes viveram entre as gerações humanas, e a certeza se impõe de que a intervenção atribuída aos demônios e às larvas nos fenômenos espíritas não é mais que o produto de um desvario da imaginação. Quanto à segunda objeção, não tem maior consistência. Como poderiam ser condenáveis essas comunhões do céu com a terra, da qual sai a alma humana esclarecida, confortada, enlevada por todas as exortações, por todas as inspirações que lhe vêm do alto? As práticas espíritas têm consolado e reanimado muitas criaturas combalidas sob a prova da separação, têm restituído a paz aos aflitos, provando-lhes que aqueles que julgavam perdidos estão apenas ocultos por algum tempo às suas vistas. E que influência moral exerce em toda a nossa vida o pensamento de que seres caros, seres invisíveis nos acompanham e observam, examinam e apreciam os nossos atos, e que os nossos bem-amados estão muitas vezes perto de nós, associando-se aos nossos esforços para o bem, regozijando-se com as nossas alegrias, com os nossos progressos, e entristecendo-se com os nossos desfalecimentos, como nos amparando nas situações difíceis. Quem haverá que, tendo perdido um ente caro, possa permanecer indiferente a esse pensamento? Longe de estorvar a evolução das almas desencarnadas, sabemos, ao contrário, que os nossos chamados a favorecem em muitos casos. Não se trata de evocações imperiosas, como pretenderiam insinuar. Os espíritos são livres e vêm a nós se isso lhes agrada. Ao demais, que é em si mesma a evocação. É a frágil palavra humana ensaiando-se em articular a linguagem sublime do pensamento, é o balbuciar da alma que entra na comunhão divina e universal. A experiência todos os dias o demonstra. Graças aos conselhos dos humanos, muitas almas obscurecidas e atrasadas têm podido reconhecer-se e orientar-se em sua nova existência. Na maior parte, os materialistas passam pelo fenômeno da morte sem o perceber. Acreditam ainda participar da vida terrestre, muito tempo depois de haverem falecido. Os espíritos elevados não têm ação sobre eles, em virtude das diferenças de densidade fluídica, ao passo que as evocações, as advertências, as explicações que eles recebem nos grupos espíritas os arrancam de seu torpor, de seu estado de inconsciência, e lhes facilitam o surto, em vez de o estorvar. Para nós, como para os desencarnados, a comunhão das duas humanidades é salutar, quando se efetua em condições sérias. É um ensino mútuo ministrado pelos espíritos adiantados de ambos os planos, visando esclarecer, consolar e moralizar as almas sofredoras ou atrasadas dos dois mundos. As teorias dos ocultistas e teósofos tão justas no que se refere à lei do karma, ou das reencarnações, claudicam por completo no ponto de que nos ocupamos. Apartando o investigador do método experimental, para o encerrar no domínio da metafísica pura, elas suprimiram a única base positiva de toda a verdadeira filosofia. Graças às provas experimentais é que a imortalidade, mero conceito até agora, vaga esperança do espírito humano, se torna uma realidade palpitante. E com ela, muitas almas sépticas e desiludidas se sentem reviver em face dos destinos que lhes são patenteados. Longe de as depreciar, saibamos, conseguintemente, fazer justiça a essas práticas espíritas que têm enxugado tantas lágrimas, acalmado tantas dores e projetado tão abundantes claridades na noite das inteligências. Voltemos à teoria do demônio e consideremos uma questão: se o espírito maligno, como pretendem os teólogos, tem a facilidade de reproduzir todas as formas, todas as figuras, revelar as coisas ocultas, proferir as mais sublimes alocuções, se nos ensina o bem, a caridade, o amor, pode-se igualmente atribuir-lhe as aparições mencionadas nos livros santos, acreditar que foi ele quem falou a Moisés, aos outros profetas e ao próprio Cristo, e que toda ação espiritual oculta é obra sua. O diabo, tudo sabendo e podendo, até mesmo fazer sábio e virtuoso o espírito,
pode muito bem ter assumido o papel de guia religioso e, sob o palio da igreja, nos conduzir à perdição. A história, com efeito, nos demonstra com irrefragável lógica que nem sempre a igreja foi inspirada por Deus. Em muitas circunstâncias, os seus atos têm estado em absoluta contradição com os atributos de que nos apraz revestir a divindade. A igreja é uma árvore colossal, cujos frutos nem sempre foram os melhores, e o diabo, pois que é tão hábil, pode muito bem se ter abrigado à sua sombra. Se devemos admitir, com os teólogos, que em todos os tempos e lugares tenha Deus permitido as mais odiosas fraudes, o mundo se nos apresentará como imensa impostura e nenhuma segurança teremos de não ser enganados, tanto pela igreja como pelo espiritismo. A igreja, ela própria o reconhece, apenas possui, relativamente ao que denomina sobrenatural diabólico ou divino, um critério de certeza puramente moral. E daí, com tão restritas bases de apreciação, dado o talento de imitação que atribui ao inimigo do gênero humano, que crédito a ela própria podemos conceder em todas as matérias? É assim que o argumento do demônio, como arma de dois gumes, se pode voltar contra aqueles que o forjaram. Cabe, entretanto, perguntar se de fato haveria tamanha habilidade da parte do diabo em proceder como os nossos contraditores o pretendem. Nas sessões espíritas, vê-lo-íamos convencer da sobrevivência da alma e da responsabilidade dos atos a indivíduos materialistas, libertar da dúvida os sépticos, e da negação e de todas as suas consequências, dizer às vezes duras verdades a pessoas desregradas e obrigá-las a cair em si e orientar-se no sentido do bem. Onde estaria, pois, em tudo isso a vantagem para Satanás? Não deveria, ao contrário, o papel do espírito das trevas consistir em acoroçoar em suas tendências os materialistas, os ateus, os sépticos e os indivíduos sensuais? É verdadeiramente pueril atribuir ao demônio o ensino moral que nos prodigalizam os espíritos elevados. Acreditar que Satanás se esforce por desviar os homens do mal, ao passo que, deixando-os resvalar pelo declive das paixões, tornar-se-iam fatalmente presa sua, crer que pode ensiná-los a amar, a orar, a servir a Deus, a ponto de lhes ditar preces, e atribuir-lhe um procedimento ridículo extremamente inepto. Se o diabo é hábil, podem imputar-lhe as respostas ingênuas, grosseiras, ininteligentes, obtidas nos círculos onde se experimenta sem critério. E as manifestações obscenas não são antes próprias a nos afastar do que a nos atrair para ele. Ao passo que, admitindo a intervenção de espíritos de todas as ordens, desde a mais baixa à mais elevada, tudo se explica racionalmente. Os espíritos malfazejos não são de natureza diabólica, mas de natureza simplesmente humana. Não há na Terra, encarnadas entre nós, almas perversas, que se poderiam considerar demônios. Voltando ao espaço, essas almas continuam a proceder do mesmo modo, até que venham a ser regeneradas pelas provações, subjugadas pelos sofrimentos. Aos investigadores prudentes compete pôr-se em guarda contra esses entes funestos e reagir contra sua influência. Na maior parte dos círculos de experimentação, em lugar de proceder com cautela e respeito, desprezam-se os conselhos dos que nos precederam no caminho das investigações. Com intempestivas exigências e modos inconvenientes, repelem-se as influências harmônicas e atraem-se individualidades perversas e espíritos atrasados. Daí tantas decepções, incoerências, obsessões, que têm feito acreditar na existência dos demônios e lançado sobre o certo espiritismo de baixa classe o ridículo e o descrédito. A teoria do demônio, em resumo, nem é positiva nem científica. É um argumento cômodo, que se presta às explorações, permite rejeitar todas as provas, todos os casos de identidade, e fazer tábua rasa dos mais autorizados testemunhos, pouco concludente, porém, e absolutamente em contradição com a natureza dos fatos. A crença no demônio e no inferno tem sido combatida com argumentos de tal modo peremptórios que causa admiração ver inteligências esclarecidas ainda hoje adotarem. Como se não compreende que opondo incessantemente Satanás a Deus, atribuindo-se-lhe sobre o mundo e sobre as almas um poder que, dia a dia, aumenta, diminui-se paralelamente o império de Deus, amesquinha-se o seu poder, aniquila-se a sua autoridade, põe-se em dúvida a sabedoria, a bondade, a previdência do Criador. Deus, sendo justo e bom, como o declara o ensino católico, não pode ter criado um ser dotado de toda a ciência do mal, de toda a sorte de sedução, e lhe haver concedido poder absoluto sobre o homem inerme e fraco. Ou Satanás é eterno, ou não o é. Se o é,
Deus não é único, há dois deuses, o do bem e o do mal. Ou então Satanás é uma criatura de Deus, e logo a Deus cabe a responsabilidade de todo o mal por ele praticado, porque, ao criá-lo, conheceu, viu todas as consequências de sua obra. E o inferno povoado da imensa maioria das almas, votadas por sua fraqueza original ao pecado e à condenação, é a obra de Deus, produto de sua vontade por ele prevista. Tais são as consequências da teoria de Satanás e do inferno. É de admirar que tenha produzido tantos materialistas e ateus. E é em nome do Cristo, de seus ensinos de amor, de caridade e de perdão que se preconizam tais doutrinas. Mas conforme ao verdadeiro espírito das Escrituras não será essa revelação espírita, que nos apresenta, após o resgate e a reparação de suas culpas, em existências de provações, as almas a prosseguirem sua ascensão às regiões da luz. Assim o disse o apóstolo, Deus não quer que o homem algum pereça, mas que todos se convertam à penitência. O que se chamam demônios, como vimos, são simplesmente espíritos inferiores, ainda propensos ao mal, submetidos, porém, como todas as almas, à lei do progresso. Não há diversas categorias de almas, destinadas umas à felicidade e outras à desgraça eterna. Todas se elevam pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento. A unidade perfeita e a harmonia reinam no universo. Cessemos, pois, de profanar a ideia de Deus com essas concepções indignas da grandeza e da bondade infinitas, saibamos despojá-la das desgraçadas paixões humanas que se lhe atribuem. Com isso a religião ganhará prestígio. Pondo em harmonia com os progressos do espírito humano, dar-se-lhe-á a maior vitalidade. Acenar com o espectro de Satanás e toda a fantasmagoria do inferno, numa época em que a humanidade já não crê nos mitos com que embalaram na infância, é perpetrar um anacronismo, é expor-se a provocar o riso. Satanás não assusta mais ninguém. E os que mais dele falam são, talvez, os que nele menos creem. Pode-se explorar o esvaecimento de uma quimera rendosa, de que por muito tempo se abusou, e soltar aos quatro ventos os ecos de sua queixa. Diante, porém, de tais recriminações, próprias de uma outra idade, o pensador desinteressado sorri e passa adiante. Já não acreditamos num Deus colérico e vingativo, mas em um Deus de justiça e de infinita misericórdia. O Jeová sanguinário e terrível fez sua época. O inferno implacável fechou-se para sempre. Do céu à terra desce agora, com a nova revelação, o lenitivo para todas as dores, o perdão para todas as fraquezas, o resgate para todos os crimes, mediante o arrependimento e expiação. 24. Abusos da mediunidade. Na primeira ordem dos abusos que devemos assinalar, cumpre colocar as fraudes, as simulações. As fraudes ou são conscientes e volitivas, ou inconscientes. Neste último caso são provocadas quer pela ação de espíritos malfazejos, quer por sugestões sobre os médiuns exercidas pelos experimentadores e assistentes. As fraudes conscientes provêm ora de falsos médiuns, ora de médiuns verdadeiros, mas pérfidos, que têm feito de sua faculdade uma fonte de proventos materiais. Desconhecendo a nobreza e a importância de sua missão, por natureza preciosa, eles a transformam num meio de exploração e não trepidam, quando falha o fenômeno, em o simular com artifícios. Os falsos médiuns se encontram um pouco por toda parte. Uns não passam de péssimos farcistas que se divertem à custa do vogacho e a si mesmos se traem cedo ou tarde. Outros há, industriosos, hábeis, para os quais o espiritismo é apenas uma mercancia, esforçam-se por imitar as manifestações, tendem mira o lucro ao ferir. Muitos têm sido desmascarados em plena sessão, alguns já foram colhidos nas malhas de ruidosos processos. Nessa ordem de fatos, têm sido presenciadas as mais audaciosas falcatruas. Certos indivíduos, abusando da boa-fé dos que os consultam, não têm hesitado em profanar os mais sagrados sentimentos e tornar suspeitas uma ciência e doutrinas que podem ser um meio de regeneração. Na maioria das vezes, são destituídos do sentimento de sua responsabilidade, mas na vida de além-túmulo bem desagradáveis surpresas lhes estão reservadas. É incalculável o prejuízo por esses espertalhões causado à verdade. Com seus artifícios têm afastado muitos pensadores do estudo sério do espiritismo. Por isso é dever de todo homem de bem desmascará-los, expô-los à merecida execração. O desprezo neste mundo, o remorso e a vergonha no outro, eis o que os espera. Porque, nós o sabemos, tudo se paga, o mal recai sempre sobre aquele que o pratica. Não há coisa mais vil,
mais desprezível, que bater moeda sobre as dores alheias, simular, a troco de dinheiro, os amigos, os entes caros que choramos, fazer da própria morte uma especulação desbriada, um objeto de falsificação,